Viajar é bom, né, gente? A gente tem que estar com a saúde em dia para poder viajar muito. É isso. Você tem que trabalhar, ganhar um dinheirinho para gastar na viagem. Só que se você não tiver saúde, você vai gastar para cuidar da saúde. Então vamos cuidar da nossa saúde. Isso é obrigatório aqui no nosso programa. A gente fala muito sobre isso, porque eu quero você com a saúde em dia para você poder curtir a vida. E é por isso que a gente está com o Marcelo Leão aqui. Marcelo, obrigado pela presença. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, eu fiquei super assustado quando a minha produção falou, vamos falar de tuberculose, porque o crescimento disso, infelizmente, é uma realidade, por incrível que pareça. Essa é uma doença que a gente acha que deveria ter ficado na Idade Média, né, cara? Que não deveria ter chegado aqui. Sim. E a gente vê que, ao contrário, ela não apenas está viva, como há um crescimento. Por quê, cara? Por quê? A tuberculose ainda é muito preocupante, né? Nós deveríamos, como você falou, ter praticamente zero, né? Ter praticamente erradicado a tuberculose. Infelizmente, no último ano, em 2018, na verdade, em 2017 e em 2018, a gente verificou um pequeno aumento na incidência dos casos de tuberculose, quando na verdade deveria ter caído, né? Há 4 anos antes disso ele vinha em queda, e nesses 2 últimos anos, 17 e 18, houve um novo aumento do número de casos, né, de tuberculose. Por quê? Acredita-se que pela diminuição do investimento, né, de recursos para o controle da tuberculose. Como a gente pega a tuberculose? A tuberculose, o contágio é através de gotículas respiratórias ou aerosol, quer dizer, sempre através do contágio respiratório. Eu tenho que ter contato próximo com alguém que Você está com tuberculose. Inalar o bacilo de Koch, que é a bactéria que causa a tuberculose. Né? Então, o contágio é sempre através de uma pessoa doente, infectada. Ele precisa ter a forma pulmonar da doença, porque a tuberculose, na verdade, é uma bactéria que pode causar infecção e doença em vários órgãos. Mas tem que ser que está no pulmão, porque 95% dos casos dos adultos e adolescentes é pulmonar. Né? Mas existe tuberculose óssea, tuberculose renal, tuberculose ocular. Estou mostrando ali a arte ali. Tuberculose meníngea, tuberculose até de epidídimo, né? Que é uma área ali que produz sêmen. Então, a tuberculose é uma doença que pode afetar todo o organismo e tem uma mortalidade considerável. Então, a gente tem que Isso é o que mais preocupa. A gente não está falando de algo que, beleza, tive tuberculose, tenho tuberculose, mas está tudo bem. Não. Pode morrer, o risco é grande. Sim. O contágio, então, como a gente vinha falando, o contágio ele é sempre respiratório. Desse jeito, tá. Então, assim, muita gente acredita que se pegar um copo ou alguma coisa, você está com tuberculose, se você pegou nesse papel e eu pegar, eu posso pegar. Não, porque eu preciso inalar. Nem mesmo deglutindo a bactéria a gente contrai a tuberculose. Entendi, ela tem que ir para o seu pulmão. Então até um copo d'água, se você tem tuberculose, bebeu e eu beber, também as chances são praticamente desprezíveis de eu contrair isso aí, porque eu preciso respirar, ele precisa atingir o pulmão. Vamos dizer assim, eu tô com tuberculose, eu vou tossir aqui perto de você, você vai acabar respirando aquilo que está no ar e vai pegar. Esse seria o caminho. Isso. Então, se eu inalar essa bactéria, né, ela vai entrar no meu pulmão e ali ela pode ter alguns caminhos. O primeiro caminho delas é ela me infectar, mas não progredir e causar destruição no meu pulmão. Ou seja, eu me tornar infectado com a bactéria, mas ela ficar latente. Ela ficar ali quietinha, sem causar a doença. Nesses casos, a gente não vai ter sintomas. Né? Então, Mas eu estou doente? Ou não? Mas se a pessoa você está infectado, mas não é considerado um doente. Você é um portador da infecção latente. Mas ela pode transmitir, essa pessoa que não pode? Não, porque ela ainda não está proliferando no pulmão, então ela ainda não vai liberar bactérias nos brônquios para que seja expelido pela tosse. Mas aí essa pessoa ela tem até dificuldade de identificar que ela está com essa doença latente. Exatamente. Qual o problema da infecção latente? É que essa pessoa pode, durante a vida, ao longo dos próximos anos, durante um período de imunossupressão, ela pode vir a desenvolver, de queda da imunidade, ela pode vir a desenvolver a doença. Como que ela descobre essa pessoa? Aliás, esse tipo de caso em que a pessoa contrai a bactéria, ela fica latente e depois de vários anos ela volta, né, ela se ativa e aí sim começa a produzir a doença, esse é o responsável pelo maior número de casos. Né? Então, é importante para o controle da tuberculose, essa é uma medida, a busca dessas pessoas que estão infectadas, porque são essas pessoas que vão adoecer, né? 10% das pessoas que estão infectadas, elas vão se tornar doentes.
Então não são, é a minoria, na verdade, que contrai a bactéria que vai desenvolver Pode ser que a pessoa viva a vida inteira com essa bactéria lá sem nada. Sim, pode ser que você tenha, pode ser que eu tenha. É muito comum. Como é que a gente descobre, então? Como a gente descobre? Através de um teste chamado prova tuberculínica, o PPD. Né? Por exemplo, quando você vai viajar para o exterior, para zonas que não são endêmicas da tuberculose, eles cobram esse teste para saber justamente se você tem essa infecção latente, porque se você tiver, você pode contrair a bactéria lá, e outros países estão preocupados que pessoas infectadas não venham para espalhar aquela doença. Então, esse teste ele é realizado no SUS, tá? Ele é bem disponível no SUS. É um teste em que se inocula um antígeno, uma proteína aqui da bactéria no antebraço, e é feita uma análise da reação cutânea, da reação da pele, 3 dias após aquela injeção. Então, se você oferecer uma resposta lá grande, quer dizer, formar uma pápula, um caroço ali, uma elevação da pele muito grande, aquilo é sinal de que você já tem a bactéria. E por que fez o caroço? Porque você já tem anticorpos contra aquela bactéria e aí formou uma reação muito forte. Se você não formou aquela reação, é sinal de que você não teve contato, então você não tem risco de desenvolver, provavelmente, só se infectar novamente. Né? O pessoal que está em casa, todo mundo deve fazer esse teste? Essa é uma orientação geral? Olha, seria ideal? O mais importante na prevenção primeira coisa, a vacina. Então, assim, a vacina é fundamental, né? Ela deve ser feita logo ao nascer, porque o bebê recém-nascido é, inclusive, um dos períodos de maior risco de contração da infecção. Então, vacinação é o principal? A vacinação é o principal. Ela é feita ao nascer. Se não foi feita ao nascer por algum motivo, principalmente deve ser feita nos primeiros 4 anos de vida. Perfeito, tá ótimo. A vacina, ela elimina a chance de contrair tuberculose? De jeito nenhum. Né? Mas ela elimina as formas graves, praticamente ela reduz a quase zero a chance da pessoa ter formas graves. Que são as formas graves? Formas meníngeas, né? Formas oculares, forma miliar, que é a forma disseminada da tuberculose, que tem uma mortalidade maior, essas formas. E ela vai também diminuir as chances também de desenvolver a tuberculose pulmonar. Mas ela não elimina totalmente. É como a vacina da gripe, por exemplo, não elimina completamente, mas reduz as chances. Né? Então, a outra forma da gente prevenir é tratando precocemente, identificando rapidamente as pessoas doentes para que elas sejam rapidamente tratadas e elas não passem a espalhar a bactéria. Então, como é que a gente identifica? Vamos lá. Então, quais são os sintomas? Então, o sintoma principal é a tosse. Tá? Então, aquela tosse que persiste, principalmente além de 2, 3 semanas, ela tem que ser investigada, tem que ter uma investigação melhor. Repete para mim, desculpa, a tosse? A tosse que ela persiste por mais de 2 semanas ou 3 semanas, ela tem que ter um exame de imagem. Tá? É comum a história no consultório, a história nos pronto-socorros, a gente atende o paciente que fala assim, eu já fui no médico, tive uma tosse, estava com 1 semana de tosse, ele me deu um antialérgico, aí fui no outro médico, ele me deu outro antialérgico, deu um corticoide, alguma coisa, e aí você fala, não fez nenhum raio-x? Então, quer dizer, uma radiografia do tórax, ela tem que ser feita quando encontra-se uma tosse persistente. Se você tem um resfriado, se você está com sinais típicos de um resfriado, uma coriza, está espirrando, o nariz está vermelho, congesto, e aí tem uma tossezinha de 3, 4 dias, tudo bem. Isso não é uma tosse tão suspeita, porque a gente está vendo uma causa óbvia, provavelmente um vírus ali que está causando. Mas se você está só com uma tosse ali, principalmente aquele que não tem a coriza, não tem sinais de resfriado, vamos dizer assim, esse é o que a gente tem que ter mais atenção. Então, aquela tosse persistente. A história típica é aquela pessoa que já tomou remédios por alguém que passou, o familiar, o vizinho, ou um próprio médico também, às vezes, é normal que o diagnóstico da tuberculose ela venha a ser estabelecido na 3ª consulta. Em média, a pessoa já procurou 2 médicos, infelizmente apenas na 3ª avaliação, em média, é que ele vai ter o diagnóstico da tuberculose. Há uma questão também envolvendo o uso da medicação. A tuberculose foi ficando mais poderosa em relação aos antibióticos, está correto isso? Isso. O principal motivo disso acontecer, Zucatelli, é o abandono do tratamento. Então, quando eu contraio a bactéria, provavelmente ali a maior chance, né, a taxa de bactérias multiresistentes. O que é multiresistência? Ou resistentes às drogas de primeira linha,
está em torno de 7% ali. Então, eu tenho 93% de chance de ter contraído a forma sensível aos antibióticos. Tá. Só que, se eu começo a usar o tratamento e uso por 2 meses, e vamos dizer que por algum motivo... A tosse para. Eu fiquei mais tranquilo, eu viajei, eu desencanei do tratamento, né? Tive um pouco de indisciplina, e aí eu parei de usar o tratamento. O que vai acontecer? Esses 2 meses foi pouco tempo para matar a bactéria, pode até ter causado uma melhora do meu estado geral, mas não foi suficiente para erradicar a bactéria do meu organismo. Ela vai voltar a se proliferar e ela vai voltar mais forte. Né? Então, esse é o principal motivo de resistência às drogas, os abandonos de tratamento. Quanto tempo dura o tratamento? O tratamento da tuberculose é longo, no mínimo 6 meses. E tem que fazer até o final. Em vários grupos a gente termina estendendo isso aí para 9 meses ou até 2 anos. Né? A tuberculose pulmonar, ela é 6 meses, mas outros tipos de tuberculose pode até levar 2 anos de tratamento. Então vamos lá, então vamos dar um passo a passo aqui. A primeira coisa é olhar a sua carteira de vacinação e descobrir se você foi vacinado ou não. Uma pessoa mais velha, né, e que às vezes não tem nem mais carteira de vacinação, ela pode tomar? Eu posso ir lá tomar a vacina? Então, a vacina da tuberculose tem uma coisa interessante, que ela produz no braço aquela marquinha. Uma marquinha. Isso. Então a primeira coisa, checa se você tem a marquinha, se você tiver a marquinha. A famosa marquinha. A famosa marquinha é sinal de que a vacina pegou. Tá bom. Até a gente fala que quanto maior a marquinha, provavelmente maior foi a imunidade que ela te causou, a imunização que ela te causou. Perfeito. Né? Então, até tem vacinas que não faz a marquinha, pode não ter pego a vacina, ou seja, ela pode não ter estimulado o teu organismo completamente a produzir os anticorpos. Olha, e apesar da disso. vacina, você pode não estar imunizado. Então olha aquela marquinha famosa, marquinha do braço lá. Se você não tiver, preocupe-se. Isso. Tá. Então, grupos de risco, o que são grupos de risco? São pessoas que têm uma chance maior de desenvolver a doença. Quem né? são? São idosos, são todas as pessoas que têm uma arte disso. São todas as pessoas que têm uma imunidade reduzida. Tá. Então, idosos, pessoas que estão em uso de remédios que diminuem a imunidade, ou seja, quimioterapia, quem está fazendo tratamentos para câncer, pessoas que têm doenças reumatológicas, principalmente, que usam imunossupressores ou doenças autoimunes, pessoas que vivem em aglomerados, por exemplo, os cárceres, né? Os presidiários, é uma população de altíssimo risco para ter tuberculose. Perfeito. Pessoas em situação de rua, quer dizer, moradores de rua, são pessoas onde aumenta 58 vezes a chance de você encontrar tuberculose nessa população. Né? Então, esse grupo de pessoas. E pessoas que também têm convivendo com o vírus do HIV. Né? Então, esse também é um grupo. 10% das pessoas que têm tuberculose atualmente no Brasil são pessoas portadoras também de HIV. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, vacinação. Ficou com uma tosse 3 semanas, 2, 3 semanas? 2, 3 semanas. Sem outros sintomas, ou seja, você não está gripado, não está resfriado, mas essa tosse persiste, tem que procurar um médico. Precisa fazer o exame. O exame está disponível na rede pública, no SUS. Então tem que chegar lá e falar, estou com uma tosse que não para aqui. Então tem que fazer o exame para ver o que está acontecendo. E se for identificada, e se você estiver com tuberculose, faça o tratamento até o final. Vamos mudar esse quadro? Vamos reverter esse quadro? É possível reverter. A gente já estava ganhando. A gente começou a perder o jogo. Vamos mudar isso daí e vamos virar esse jogo. Esse é o Marcelo Leão, que é pneumologista, veio aqui bater um papo com a gente e está convidadíssimo a voltar. Temos muitos assuntos, adoro falar sobre assunto médico. Eu sei que a gente ajuda muita gente em casa. Isso é super importante para o Brasil inteiro, né? Meu irmão, muito obrigado pela presença, viu? Foi uma alegria. Falar de saúde...